Olá, eu me chamo Felipe Miguel, eu sou estudante do primeiro ano de Licenciatura em Matemática pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. E hoje a gente vai estudar um pouquinho ali sobre os triângulos, desigualdade triangular, congruência, classificação e um pouquinho das aplicações, tanto nas profissões quanto no nosso cotidiano. O que diz a desigualdade triangular, Felipe? A desigualdade diz que a soma de dois lados sempre é maior que o terceiro lado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se não atender essa lei de existência, o triângulo não existe, é impossível sua construção. Ali eu trouxe o exemplo. Lados 3, 4 e 8. 3 mais 4, 7, que é menor do que 8. O triângulo é inexistente, é impossível a construção do triângulo. Entendendo a regra de desigualdade, a gente vai para a classificação dos triângulos. A gente vai classificar primeiro enquanto aos lados. Pode ser equilátero, ter os três lados iguais, triângulo isósceles ou triângulo escaleno, sendo isósceles ali com dois lados iguais e o triângulo escaleno tendo os três lados diferentes, como mostra a imagem e como mostra a simbologia embaixo. Em relação aos ângulos, como a gente pode classificar? Em acutângulo, sendo os três ângulos menores que 90 graus, ângulos agudos, e enquanto ao triângulo retângulo, o mais famoso deles talvez, que a gente lembra aí, tendo um lado de 90 graus, e o obtusângulo, tendo um lado maior do que 90 graus. Aqui a gente vai estudar um pouquinho sobre os critérios de congruência, mas primeiro precisa saber o que é a congruência. Congruência nada mais é do que triângulos que têm ali pareados a mesma forma e os mesmos ângulos, são triângulos iguais. E alguns critérios para classificação, para entender se eles são iguais, são congruentes ou não, são os seguintes. O critério lado, 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 onde os três lados são iguais, como mostra a imagem, o lado AB é igual ao lado DE, que é igual ao lado BC, que é igual ao lado EF, e assim por diante. Todos os lados são iguais, o triângulo é idêntico. Temos o critério lado, ângulo, lado, onde dois ângulos, dois lados e o ângulo entre eles é igual, como mostra a imagem, um ângulo de 45 graus. Lado referente A1, B1 é igual a AB, A1, C1 é igual a AC. Temos também o critério de ângulo, lado e ângulo, dois ângulos, o lado entre eles é igual. Aqui é representado um triângulo retângulo, mostrando os dois ângulos e o lado entre eles igual. E a notação com acento circunflexo em cima dos denotados ângulos. Também temos o último critério, que é o critério de lado, ângulo adjacente e ângulo oposto. Lembrando que esse ângulo oposto é referente, ele é oposto a quem? Ele é oposto ao lado, ao único lado dado. Então é bem fácil a sua classificação e a sua identificação em exercícios. E onde a gente pode aplicar, Felipe? A gente pode aplicar tanto na arquitetura, na engenharia, na física, somando e calculando vetores, que a gente lembra, em design gráfico, em topografia, a gente vê muito a utilização. E quem não lembra dos exercícios onde a gente calculava lá no ensino médio o tamanho da bendita da escada, que era a hipotenusa com a parede, lembram? Ou a distância da sombra de uma pessoa com o chão. São casos que a gente lembra aí, estudos bem básicos, mas que ajudam a entender um pouquinho onde foi utilizado ao longo da história o estudo sobre triângulos. Recapitulando, a gente leu um pouquinho sobre os critérios, lado, ângulo, lado, 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 e ângulo, lado, ângulo, e o do ângulo e ângulo oposto, adjacente oposto, nas leis de congruência, sobre a regra de desigualdade, a classificação dos triângulos enquanto aos lados, enquanto aos ângulos, e um pouquinho da sua aplicação aí no nosso cotidiano.